A história começa com um homem e uma mulher no topo de um prédio se encarando. A mulher, cujo codinome é Demônio Branco, encara o homem, que é intitulado de Caçador de Plumas. Nome meme, que não gera medo em ninguém. Quem diabo vai ter medo de um caba com nome de pluma? No meio dessa discussão, há uma narração em terceira pessoa, que diz que ambos costumavam ser inimigos de organizações rivais. Essa é a história de agentes super secretos que já se enfrentaram inúmeras vezes como inimigos, mas que acabaram se apaixonando e dando entrada no Bolsa Família para não trabalhar mais. De súbito, percebemos que Demônio e Pluminha são casados e apaixonados no presente, com seus nomes verdadeiros aparecendo pela primeira vez, sendo eles Hitsuka Saikawa e Hoshi Saikawa. O homem reclama com sua esposa por ser tão melosa e grudenta. Mal sabe ele que é o que nós solteiros mais queremos, o que acaba gerando uma discussão, pois ela adora se despedir do marido assim. O maestro Rolinha nos explica que eles estão se envolvendo tem mais de 10 anos, seja lutando ou namorando, e por fim, cansando. Ela, antes dele sair, confirma se ele está levando o almoço, o que o deixa irritado, pois segundo ele, isso o faz parecer uma criança. Já ela se justifica dizendo que ele é muito desatento e é o dever dela como esposa estar ali para ajudá-lo, o que faz ele agradecê-la por todo o empenho. Imediatamente após essa interação fofa, ela faz um gesto querendo um beijinho, o que ele atende com um direto na bochecha, o que deixa a menina chateada, mas não derrotada, visto que ela o força a beijá-la na boca. Meio revoltada, ela cobra explicação, e nosso prota, cheio de pensamentos intrusivos, diz que não conseguiria se segurar se eles forem fazer isso toda manhã. Já pela rua, ele diz que não quer sair de casa para trabalhar, que na realidade, o desejo dele é de ficar com a demônia o resto da vida dele em casa. Nós sabemos o porquê. A vida dos dois seria regada a água, rolinhas Uma arroba. e tadalas. Seguindo seu caminho para o trabalho, o homem dá de cara com um aluguel de bikes, e ao invés de alugar uma para dar grau pela cidade e virar estampa de camisa, ele evita que todas se esfacelem no chão com um chute digno de Messi Careca. Porém, havia uma garota observando tudo meio em choque. Ele pensa se ela o acha estranho e sai correndo de lá, chegando no seu trabalho. Por lá, ele dá de cara com seu gerente, que é um velho esquisito com papos tortos sobre crianças, que o obriga a fazer o trabalho que ele investiu um tempo. De novo, além de descobrirmos que este gerente sabe da verdadeira identidade de Rolinha. O prota já fica meio pá, com o cabra esquisito, falando para ele não dizer o codinome dele em voz alta. O gerente fala um singelo foda-se para ele e diz que ninguém vai escutar a conversa dos dois. Com mais uma contextualizada, descobrimos que o caba, na realidade, era chefe do Rolinha na agência em que trabalhavam e que agora estava na mesma companhia que ele. Voltando os afazeres de rapaz trabalhador, mais uma mulher nos é apresentada, a Toko Ikoma, que tenta assustar um agente super secreto, que por sua vez não se assusta. A senhora Toko diz que fez um café para o homem e ele, ao invés de agradecer, como um ser humano normal, diz que a esposa dele faz melhor. Ela, por sua vez, como uma boa macetadora de casados, não fica feliz e diz um sincero foda-se para os dois e diz que aquilo ali que ele está fazendo é aquela palavra com A. Seguindo o fluxo, o Rolinha e ela conversam e ela chega à conclusão de que será feliz um dia como ele. O Rolinha manda ela ir trabalhar e o dia acaba. Pela noite, o Rolinha chega em casa e entra em uma espécie de deprê, pois a novata dele é mais competente que o vagabundo agente super secreto. A Dragoa, mulher dele, diz para o próprio marido ter inveja daquela situação, e ele, por sua vez, diz que contou aquilo para ela, pois ficou impressionado com a qualidade do que fora feito pela Ecoma, o que agradou bastante o chefe deles. Além disso, ele ficou com medo do que iriam dizer sobre ele pelas costas, no recalque mesmo. Ao mesmo tempo em que disse para ter inveja, a Dragoa diz para o Rolinha não se preocupar, pois geral sabe que ele se esforçou e entendem que ele deu o seu melhor. No fim, ele se conforma, e temos um momento fofo de marido e mulher, com ela alimentando o Rolinha e esperando uma reação positiva para a comida dela, o que realmente acontece. Mas logo em seguida, ela diz que é caro e ele perde o apetite, pois só ousa gastar dinheiro com Tadala. Após o momento fofo, ambos se perguntam se fizeram algo estranho no dia, pois eles são apenas um casal comum agora. Enquanto isso, nos é revelado na terceira pessoa que eles possuem regras e rotinas. Como já ficou claro, eles não são pessoas comuns, e o Rolinha começa a descrever ele próprio no passado, dizendo que ele era convencido.
o maior vendedor de Tadala dos Sete Mares. A cena parte para um flashback do Rolinha Agente Pluma, com o menino observando toda a cidade de cima. Basicamente, a missão diz para ele coletar plumas, para o Santo das Plumas aparecer. Enquanto isso, o chefe do agente Rola diz que não sabe ao certo quantas tem que ser e se pergunta se realmente é possível que desejos se tornem realidade. Enquanto isso, o Rolinha nos contextualiza acerca do santo, dizendo que ele pode controlar a vida e a morte, e até mesmo a passagem do tempo. Por fim, o chefe dá a ordem para o Rola recuperar isso imediatamente. Enquanto isso, o mano vai para pegar uma pluma e simplesmente começa a sair um gelo do bagui, que depois descobrimos ser a sua futura esposa, a Dragoa. Com uma humildade digna de Mahatma Gandhi, a mulher já bota na mesa e diz para ele vazar, porque ela é poderosa. Já ele simplesmente diz que a mina endoidou, mas em seus pensamentos ele admite que ela é bem mais poderosa que ele. Depois, descobrimos que há pessoas que possuem poderes nesse mundo, como magia, e são chamados de abençoados por uma organização e marca de nascença por outra, o que ofende a Dragoa. Enquanto eles dialogam, ambos batalham, o que é meio discrepante de se observar os níveis, visto que a Dragoa é bem mais poderosa que o Rolinha, pois um dá tirinhos e a outra sumona gelo. A Dragoa parte para cima do Rolinha, que só observa igual um tonto, rodopia no ar. Fala umas filosofia esquisita e não acontece nada. A cena corta para o passado novamente, onde a mulher diz que sempre foi gentil e o Rolinha fala um singelo. E ela fica pistola e o chuta, dizendo que eles nunca causariam problemas, o que o Rolas concorda. E num movimento súbito, ele simplesmente diz que é feliz todos os dias ao lado dela, o que a deixa em choque. Mais súbito que isso é a resposta dela após corar, um simples: me ajude a lavar o banheiro, o que brocha o caba que nem o Tadala ajuda na causa. Mas ao mesmo tempo, ele diz que vai ajudá-la com certeza. Ela, por sua vez, diz que ama ele e manda um beijinho pro nosso Rola. Lavando o banheiro, Rolinha diz que ele e a Dragoa são um casal comum e que eles aproveitam ao máximo suas vidas comuns. A cena passa e eles estão vendo um filme de romance. O prota observa a Dragoa e diz que jamais vai abandonar a mulher, sendo o último dos românticos. Numa tentativa de ancar a Messi, o Rolinha tenta fazer a clássica aconchegada de braço na moçoila, mas ele resultando na Dragoa dizendo que vai dormir. Aqui descobrimos uma bizarrice. Apesar de serem um casal, eles não dormem juntos e ele simplesmente mete que é virgem. O caba perdeu tudo e foi jogar no Vasco de Rolinha dura e Tadala na mente. Para se contentar com uma baita bronha, pressiona em F para o Rolinha. Logo após, ele explica que há beijinhos e não falta tentativa de aproximação por parte dele, mas ela o rejeita sempre com uma desculpinha. Prota, meu filho, ou ela tá saindo com o Ricardão, seu vizinho, ou ela é um home, ou pode ser as duas coisas, se cuida. Ele tentou até ser mais agressivo, o meu atacante caro, mas a moça não quis e logo lhe deu um sopapo no pé das orelhas. Sem muita esperança, o Rolinha se pergunta o que há de errado com ele, mas não chega a uma conclusão lógica, restando a ele apenas o choro e um fio de esperança que as coisas mudem no mês que vem. No dia 12, o prota diz que fará de tudo para conseguir a perseguida da Dragoa, porque ele ama ela. Esse é o fim do capítulo 1 desta obra, que se parece muito com algumas obras hypadas desse mundão, como Spikes Family, Sakamoto Days e outros. Caso você goste de animes, mangas e principalmente recaps, eu te sugiro a seguir o canal. Cara, não te custa nada. No caso, você apenas ganha entretenimento e muita risadinha. Além disso, se você puder deixar o like também, ajuda bastante no trabalho do ADM Comuna aqui. Comente o que achou da obra e até a próxima.